Hoje eu tô aqui com o doutor Fernando, né? Quero conhecer um pouquinho mais da tua trajetória com a medicina, né? Se tu puder nos contar como começou, por que medicina, né? Da onde surgiu essa vontade e Perfeito. depois o porquê da especialização, né? Também. Muito bem. Então, na verdade, Carol, o sonho da medicina é desde a minha infância, né? Desde quando eu era criança, eu sempre me lembrava, desde quando eu me lembro por criança, com 5 anos, eu dizia pra minha mãe que eu queria ser médico. E isso ficou, né? A escola foi passando, entrei no ensino médio, enfim, sempre com esse desejo. Quando eu estava no ensino médio, isso em meados de 98, tinha a oportunidade de fazer um projeto experimental da Universidade de Santa Maria, que era o PACE, que a gente fazia as provas durante o ensino médio, no primeiro, segundo, terceiro ano, e aí para ingressar na universidade, né? E aí eu comecei a fazer essas provas, então fiz a prova do primeiro ano, segundo ano, no terceiro ano eu tinha que escolher o curso, né? E a minha mira sempre foi a medicina. Contudo, as minhas notas acabaram não sendo muito boas, até porque era filho do ensino público, né? As condições na época, imagina, em 98 não tinha internet, não tinha nada. As condições de acesso ao estudo eram muito, muito fracas, né? E aí eu pensei, então o que eu vou fazer agora, né? Para medicina a minha nota não dava, mas dava para qualquer outro curso na área da saúde, né? Dava para fazer odonto, farmácia, físio, fono, enfermagem, enfim. E dentro da linha que eu gostava de cuidar das pessoas, eu acabei escolhendo, então, optei por fazer enfermagem, né? Porque eu tinha duas opções. Ou eu entrava para o curso superior na época, né? Qual fosse ele, ou eu ia para o mercado empacotar, né? No ano seguinte. Então, eu peguei os limões que eu tinha e fiz uma limonada. E ingressei na universidade, né? Em 2000, eu comecei em 2001, comecei a faculdade de enfermagem e me formei em 2005, Lá em Santa Maria. em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria. Fiz a faculdade, e aí quando você ganha um diploma de profissional, você ganha também um passa fora de casa, né? Então, meu pai me falou, agora vai que o mundo é teu. E eu fui, né? Fui trabalhar, enfim, né? Durante a carreira ali, fiz concursos públicos, né? Fui aprovado, fui chamado e segui a minha carreira como enfermeiro. Mas o sonho da medicina nunca saiu, né, da minha cabeça. E aí os anos foram passando e aquilo tava ali guardadinho, né? E eu tava guardando, na verdade, um momento certo para um momento propício, na verdade, para poder botar isso em prática. Até que em 2012 eu cheguei num momento que eu decidi que eu ia voltar a estudar, né? Então já trabalhava como funcionário de carreira na prefeitura em Caxias do Sul e eu tinha a condição agora de poder organizar os meus horários, tinha, né, um ganho que me propiciava então trabalhar, estudar e me custear sem depender de auxílio de ninguém. E aí voltei então para fazer os estudos ali pré-vestibulares, né? E aí em 2012, no final de 2012, eu passei no vestibular e ingressei na Universidade de Caxias do Sul, na UX, para fazer medicina. Felizmente eu consegui adiantar um tempo, já tinha estudos prévios, né? E aí consegui concluir a graduação em 5 anos. E aí eu me formei médico em 2017. Quando eu estava no final da faculdade, eu tive alguns dilemas também em relação à questão do que eu ia fazer. Eu sempre gostei da área cirúrgica, né? E eu lembro que eu estava em dúvida porque eu já tinha uma idade mais avançada, eu estava me formando com 34 anos, e aí eu pensava, mais alguns anos de formação, isso vai me levar aí para 38, 39 anos, para começar a ingressar no mercado de trabalho. Será que vale a pena? Será que não vale? E aí, então, uma vez eu conversei com um professor, né, mais experiente, enfim, coloquei essa situação para ele, que estava em dúvida o que fazer, né, que eu gostaria muito de fazer cirurgia, porque meu sonho era ser cirurgião, mas tinha dúvida quanto se valeria a pena ou não, investir mais tempo, né, abdicar de trabalhar, enfim, ganhar dinheiro. E aí ele me falou, cara, já passou por tanta coisa, já chegou até aqui, agora vai até o final. Já que tá aqui. Agora vai, né? E aí, então, eu decidi fazer cirurgia geral, né? Que era o curso de entrada ali. Quando chegou no final da residência de cirurgia geral, mesmo dilema, né? Já tô com 36 agora, né? O que eu faço? Vou parar por aqui, vou seguir carreira como cirurgião geral, vou fazer, né, as atividades do cirurgião geral normal, mas eu pensei que o mercado para cirurgia geral era mais complexo, assim, né, não tinha tanto espaço, ia trabalhar numa rotina que não era a que eu mais desejava, né, então plantões, sobreavisos, uma rotina mais desorganizada. E aí eu acabei conhecendo a cirurgia de cabeça e pescoço, né? Que foi uma área que eu conheci durante a residência de cirurgia geral e me chamou muita atenção, assim, pela complexidade dos casos, o perfil dos pacientes, né? Pacientes oncológicos.
E isso me despertou um interesse muito grande, assim. Então, acabei indo para Porto Alegre, fiz estágio na Santa Casa lá, conheci melhor a especialidade num centro maior. E aí acabei optando por seguir os estudos, então, nessa área, né, da cirurgia de cabeça e pescoço. E aí, então, no final da residência, em 2019, aí eu fui aprovado na seleção para residência no AC Camargo Cancer Center, em São Paulo, que é o maior centro de referência do Nossa. país na área da oncologia. Então, passei, fiquei os 2 anos lá fazendo a residência, e em 2022 eu voltei para a região da Serra, né? Fez a residência durante a pandemia. Durante a pandemia. Poxa. Felizmente, né, do contrário de muitos outros colegas que estavam na formação nesse período, isso para mim não teve nenhum prejuízo, né? Como o hospital que eu atuava era um hospital estritamente oncológico, a gente não pegou demandas da pandemia. Eventualmente, alguns casos isolados de pacientes que já eram atendidos no hospital, que internavam, mas isso afetou muito pouco o fluxo, né? Então, a gente conseguiu manter o fluxo de cirurgias. Então, para termos de formação, não teve nenhum prejuízo, assim, o volume quando se manteve ali basicamente estável. Primeiro, segundo mês ali diminuiu um pouco, março, abril até maio. A partir de junho, o fluxo voltou ao normal. E aí eu consegui, então, aproveitar o máximo, né, de tudo que o hospital podia nos oferecer lá em termos de formação. E foi fantástico, assim, porque eu digo que era o paraíso da oncologia lá. Tudo tinha, né? Nada que tu solicitasse ou que precisasse não tinha. Legal. Então, isso me possibilitou ter uma visão da oncologia e da cirurgia de cabeça e pescoço como um todo muito grande, né? Às vezes a gente pensa, não tem recurso no SUS, ou vai para uma cidade menor, não tem tantos recursos. Ok, mas quando a gente sai da formação, né, tendo conhecido tudo isso, possibilita com que a gente consiga buscar melhorias e buscar onde tem os recursos Pelo menos melhores. tem Né? noção do que tem, né? Exatamente. O que eu sempre digo para os médicos que hoje eu treino na residência de cirurgia geral é a pior coisa para o médico é não saber o que ele não sabe, né? Se a gente é ignorante em relação às coisas que a gente desconhece, esse é o maior prejuízo, porque isso faz com que eu não vá buscar. Então, se eu sei que existe, se eu sei que tem e sei como buscar, para o meu paciente isso é melhor. Então, isso eu sou muito grato, assim, por ter tido essa oportunidade de estar num centro de referência com os maiores nomes da cirurgia de cabeça e pescoço do Brasil e também internacionais. O meu chefe lá, o Dr. Luiz Paulo Kowalski, ele é a referência internacional na área. E deu para aprender muita coisa com ele, né? Então, foi um privilégio muito grande poder ter feito parte desse período, dessa experiência lá. E com certeza hoje eu consigo trazer isso aqui para a região da Serra, né? E a parte da cirurgia dermatológica, que é o que eu me dedico hoje, então veio muito da experiência regional, né? Obviamente a gente pegava demandas de cirurgia oncológica lá, num contexto bastante diferenciado, né, de alta tecnologia, de cirurgias especialíssimas, assim, como a cirurgia micrográfica de Mohs, por exemplo, e outros recursos de última geração, microscopia confocal, enfim, várias técnicas, né, de tratamento também, e associado à necessidade das demandas aqui da Serra, né, então, população de origem europeia, né, italiana, alemã, então, um povo muito branco, com uma história de exposição ao sol muito grande, né, por conta das tarefas laborais. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu vi que essa demanda era muito grande, e isso me fez, né, já tinha uma paixão por conta disso desde a época da enfermagem, na verdade, que eu gostava dos cuidados com a pele, né. Então, eu me dediquei muito tempo a tratamento de feridas, enfim, e isso voltou à tona agora, vendo essa realidade e vendo que eu podia continuar trabalhando nessa área, agora como cirurgião, e fazer bastante diferença, né, na vida das pessoas na área da cirurgia oncodermatológica. Que bacana, que história legal, hein? Parabéns, que Obrigado. trajetória. E então foi 13 anos como enfermeiro para depois voltar para a faculdade. Na verdade, eu ingressei na faculdade, eu estava já com 8 anos de formado, né? E aí somou-se esse período concomitante. Então, foram 5 anos que eu transitei nas duas Entre as áreas, duas. né? Então, eu trabalhava de noite e estudava de dia. Que né? bacana. Então, foi um sufoco. Não foi fácil. Não foi fácil. E tu comentou sobre os teus alunos, tu é professor agora, então. Agora eu desenvolvo atividades na residência médica no Hospital Geral em Caxias como preceptor, né? Então eu ajudo na formação de novos cirurgiões, de aspirantes a cirurgiões e também alunos de graduação, né? Que passam junto com a gente nas atividades ambulatoriais e de cirurgia. E eu sempre fui um apaixonado pelo ensino, né? Antes de eu entrar na faculdade de medicina, eu já havia feito mestrado
justamente pensando em seguir carreira acadêmica, né? Então, Nossa, que legal. e aí quando eu estava entrando pro doutorado, aí eu passei no vestibular. Aí foi um dilema, porque eu tive que escolher, né? Não tinha como associar as duas coisas. Trabalho, doutorado e faculdade Meu não tinha Deus. como. Então, eu fiquei só com o trabalho e com a faculdade, né, na graduação. Mas a docência, para mim, sempre foi uma coisa muito prazerosa, né? Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, né? E quanto mais eu preciso ensinar, mais eu preciso estudar para poder passar os conhecimentos. Então, para mim, uma via de mão dupla, né? Eu estou ajudando e também estou me ajudando. Isso, para mim, é muito bom, assim, do ponto de vista de satisfação pessoal, né? Poder dar o meu toque para alunos que estão em formação e também ganhar com isso, né? Todos os dias nas discussões, né, com os alunos, no ambulatório, em cirurgia propriamente dito, quando a gente está com os residentes lá. Então é muito, muito prazeroso, até para rever, na verdade, as coisas, né? Assim eu podia fazer diferente, assim eu podia fazer um pouquinho melhor, esse ponto aqui, né, dá para melhorar. Tá sempre Então, aprendendo. sempre aprendendo. Então, Que esse legal. é o maior benefício, né, de poder atuar na área acadêmica, assim, hoje. Que bacana.